Bom, deixa eu comentar uma coisa aqui, ó. É o seguinte, você estabeleceu a relação com os pontos no gráfico, então você tem a transformação no intervalo que você quis aqui, e beleza. Só que é o seguinte, se você sair dessa faixa de valores, ó, você ainda tem transformações, tá? A questão é aqui, ó. O gráfico é uma reta infinita, entendeu? Os pontos que você colocou serviram apenas para estabelecer a relação com esses intervalos no gráfico. E agora a reta segue essa relação. Como ela é infinita, você tem transformações fora da faixa de valores também. E muitas vezes você não quer isso, né? Então, como que você faz para impedir transformações fora dos intervalos que você estabeleceu? Ok, nesse caso, como eu estou usando uma variável de posição, né, um controlador de posição, basta eu pegar o controlador e adicionar um constraint aqui para limitação. Nesse caso, eu coloco um limit location para limitar a posição dele. Aí eu coloco esse intervalo aqui, ó, né, o intervalo que eu quero trabalhar no controlador. Então aqui, ó, -2 e 2. Ok, ativa aqui também, ó, e pronto. Agora o meu controlador fica preso naquela faixa de valores. Certo, galera? Se você estiver usando o controlador somente para o driver e para mais nada, é mais fácil colocar um limit constraint aqui e beleza, ok? Se você estiver trabalhando com variáveis do tipo de custom property, por exemplo, a custom property já permite você colocar limite aqui, ó, ok? Então é isso, se você estiver trabalhando com controladores de posição aqui, de transformação em geral, adiciona constraint para limitar as transformações. Bom, agora vamos imaginar o seguinte. Você está usando esse controlador para um outro rig, para um outro driver, para outro sei lá o que, e você não pode usar esse constraint aqui, porque você tem que trabalhar com ele livre, para não atrapalhar nos outros sistemas que você está trabalhando com ele. Mas ainda você não quer a transformação fora do intervalo. Então o que você vai fazer? Ó? Você vem até o gráfico do driver, tá bom? E vamos fazer algumas alterações aqui, ó. Para facilitar, vou colocar o controlador aqui em 0, para essa linha branca aqui, ó, ficar aqui, tá? Agora vem aqui no gráfico, eu vou aproximar um pouco mais aqui. Você vai adicionar mais 2 pontos, tá bom? Você vai colocar um ponto acima do seu intervalo e um outro ponto abaixo do seu intervalo, ok? O que você vai fazer com esses pontos? Ó? Você vai pegar esse ponto e vai alinhar com a posição y desse outro. Por quê? Ó, como você pode ver, se você alinhar a posição, o gráfico fica uma reta constante aqui. Tá bom? E assim você vai travar o valor aqui em 1. Ok? A mesma coisa você vai fazer com esse ponto. Você vai igualar o valor aqui, ó, com esse outro. Ok? Para ficar reto aqui, para ficar constante. Tá bom? Então você vem aqui agora nos pontos. Ó. Você vem nesse ponto, copia o valor do y e copia nesse outro. Tá bom? A posição x não tem problema. O importante é você alinhar o valor de y. Tá? Mas eu coloco um valor aqui, -5, só para ficar redondo. Tá? Para ficar mais bonito. Né? Beleza. Agora você vem no outro ponto aqui. Ó, copia o valor 0, né? E vem para cá e 0 também. E a posição x eu vou colocar 5. Agora o que aconteceu? Ó? O gráfico está constante aqui. Então, ó, se eu puxar para a parte negativa, ele fica com o valor 1. Ó. Deixa eu afastar mais aqui. Ó. Entendeu? Eu fico sempre com o valor da esfera. Passou acima de 2, né? Eu tenho sempre o valor 0 no cubo. Ó. Eu vou fazer uma animação aqui para facilitar a visualização. Ó. É a posição -10 mesmo. Coloca o quadro inicial ali. O keyframe de posição aqui. E agora eu vou colocar a posição no último quadro. Eu vou colocar a posição 10 aqui também. E pronto. Agora eu vou voltar aqui ao quadro inicial. Ó. Eu tenho a minha animação. Agora quando eu entro na faixa, faz a transformação. Ó. Olhando aqui no gráfico, ó, constante, faz alteração e mantém constante. Certo? Então essa é uma maneira de você limitar os valores das transformações. Coloca um ponto
no antes, né, e o outro depois da transformação, e alinho os valores de y, tá? Para manter o seu gráfico constante. A única coisa que você precisa tomar um pouco de cuidado é com a interpolação desses valores. Ó. Por exemplo, se eu pegar esse ponto e alterar a interpolação dele, por exemplo, a base aqui, lembrando, você pode alterar a interpolação aqui também, ó, tá? Mas aqui já é mais simples. Vem aqui, ó. Se eu alterar para o base aqui, você tem que tomar um cuidado, porque às vezes você pode estar em uma curva, ok? Aí nesse caso, você precisa também ajustar os valores do handle aqui, né? Da alça. Então, nesse caso aqui, eu tenho que deixar o valor de y em zero. Tá bom? Tomar muito cuidado também com a interpolação entre os pontos. Bom, galera, depois que você montou a relação com o seu gráfico aqui e tudo mais, você também pode fazer outras alterações. Ó. Você pode aqui, por exemplo, adicionar pontos para fazer as alterações aqui. Você pode alterar a interpolação também, colocar o base aqui. Ó. Agora você tem uma alteração mais curva. Ó. Eu vou puxar um pouquinho mais para cá. Ó. Vai ter um decaimento mais forte aqui. Ó. Quando ele chegar lá, então deixa eu apertar a animação. Ó. Ele vai cair bem devagarinho. Bum. Né? Volta para cá. Ó. Deixa eu voltar aqui. Ó. Vai ali, ó, desce bem devagarinho e de repente, bum, ele muda de uma vez, ó. Tá? Você pode fazer essas alterações também. Outra maneira de você trabalhar também, nesse caso eu vou desativar a animação aqui um instante. Deixa eu voltar para o quadro inicial aqui, ó. Deixa eu mandar limpar os keyframes. Eu vou também apagar esse ponto aqui, deixa tudo linear. Aí o que eu vou fazer? Aquela ali é a posição -10, né, do meu controlador. Eu vou puxar esse ponto aqui para a posição -20 e vou deixar esse ponto ali. Vou pegar esse outro ponto também, vou colocar na posição 20. Aí o que você pode fazer agora? Você também pode fazer o seguinte, ó. Você escolhe aqui a posição do controlador, ok? E agora você cria um outro ponto aqui. Dá um Ctrl clique esquerdo. Agora você tem um outro ponto. Aí o que você faz? Você escolhe um novo valor para ele, ó. Ok? Agora você vem para outra posição, vem aqui, aí pode adicionar um outro ponto, e agora você escolhe um outro valor. Opa, eu estou com o ponto errado, né? Seleciona aqui, agora eu escolho outro valor do cache, agora eu quero um valor alto. Sobe a outra posição aqui, vem para cá, adiciona um outro ponto aqui. Agora você escolhe o valor que você quer para o cache, para ele, ó. Quero também ele subindo aqui agora. Aí você posiciona o controlador aqui também, ó. E agora coloca um outro ponto. Define um outro valor que você quer para ele. O problema é que o Blender não tira a seleção, ó, acaba atrapalhando, enfim. Coloca ali, escolhe a outra posição e escolhe aqui, tira a seleção dali, pronto. Cria o outro ponto aqui, ó, e agora escolhe o outro valor para ele. Ok? Agora a sua transformação está dessa maneira. Ó. Agora quando eu puxar o meu controlador aqui, deixa eu colocar para cá, ó, ele faz aquela transformação que eu fiz. Ok? Eu vou tentar animar aqui de novo, só para visualizar melhor. Então, vou colocar de novo aqui na posição -10. Adiciono ali keyframe de posição. Vai no quadro final. E a posição +10 aqui, ó. Adiciono o keyframe ali. E beleza, ó. Eu tenho animação. Quando eu voltar no gráfico, ó, repara, os valores estão variando conforme eu estabeleci, ó. Sobe e desce. Deixa eu tentar aproximar aqui, ó, um pouco mais só para vocês visualizarem, ó. Vê se vocês notam, ó. Sobe, desce, sobe, diminui. Certo? Você pode trabalhar dessa maneira. Posicione o seu controlador e escolhe o ponto no gráfico. Posicione de novo, escolhe outro ponto. E assim você vai trabalhando. E você também pode alterar a interpolação dos pontos, né? Para deixar um pouco mais curvo isso daqui, ó. Deixa eu subir um pouquinho mais para cá. Adiciona uma outra interpolação aqui também, ó. Para fazer um outro tipo de curva. Pega esse outro ponto aqui, ó. Você pode também escolher outro tipo de interpolação, por exemplo, esse bounce aqui, ó.
né? Deixa eu ver se para alterar aqui, deixa assim mesmo. Sobe um pouquinho mais, ó, né? Enfim, agora você tem essa alteração aqui, ó. Deixa eu tentar ajustar o zoom no gráfico, ó. Vamos fazer a animação lá. Agora está seguindo essa, essa alteração ali. Ok, galera? E é isso. Enfim, só para finalizar aqui, ó, se você quiser restaurar aquela reta padrão inicial, sem o mapeamento, né, a reta padrão inicial do driver, você vai deixar aqui apenas 2 pontos, né? Eu vou apagar esses pontos aqui, ó. Deixa eu ver se tem mais ponto ali. Vou apagar esse aqui, esses dois também. Aí o que você faz? Em um ponto, você coloca 0 e 0. No outro ponto, 1 e 1. Aí agora você tem aquela reta padrão da situação inicial do drive, né? De quando você cria. Ok? Agora está com a transformação menos 10 ó, no cast. Ok? Aí agora volta para 0. E pronto, agora você tem aquela situação inicial, 0 a 1 na transformação.